Olá, pessoal. Vamos nessa aula, vamos ver como usar a inteligência artificial para a gente poder estar estudando para concurso público. É possível estudar utilizando a inteligência artificial? Vou dizer para você que sim. Cara, seria infantilidade minha dizer que não dá para estudar porque a inteligência artificial erra e outras coisas mais. Cara, para pensar. Inteligência artificial hoje ela faz filme. Inteligência artificial hoje ela faz música. A inteligência artificial é capaz de recuperar uma foto. A inteligência artificial é capaz de animar uma foto, te colocar numas paisagens que você nunca ia, em lugares que você nunca esteve. Cara, se a inteligência artificial é capaz de fazer isso, tudo, como é que a inteligência artificial não é capaz de analisar uma prova? Isso daí é mera ingenuidade. Ou, né, no caso, muitos professores, claro, não querem que os alunos façam isso, porque você vai começar a perceber que você, de fato, nem precisa de professor, tá? Os cursinhos não querem que você faça isso, porque sabe que você não vai precisar mais de cursinho se você descobrir isso. Essa é a grande verdade. Então, se você tiver um bom senso de estudar, você consegue utilizar a inteligência artificial para fazer isso. Agora, muita gente tem usado de forma errada a inteligência artificial. O cara aprende muito a utilizar a inteligência para fazer vídeo para o TikTok, aprende a fazer uma foto fake, aprende a turbinar, montar uma foto para ele ficar mais bonito, mas ele não sabe os comandos. Quem já trabalhou com foto sabe que tem prompts que você tem que escrever ali na inteligência artificial para você identificar ela o que que ela deve fazer para você. Não é simplesmente colocar a questão lá no Gemini ou no ChatGPT e pedir para ela: "Ah, resolve essa questão para mim e me dá a resposta correta". A probabilidade de você ter uma resposta errada é muito grande. Por quê? Porque você não utilizou todo o potencial da inteligência artificial para fazer isso. Então, é isso que nós vamos analisar aqui. Quando a gente coloca o prompt correto, você vai ver o que que é possível fazer com a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, ela vai pegar as questões da banca, ela vai analisar as questões da banca, vai entrar no universo, de toda a internet, vai buscar na internet todas as provas referentes àquele concurso, analisar como a banca pede aquelas questões. Olha só essa questão aqui, que é a questão 27 da última prova do concurso da PM. No ano de 2010, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado da federação a instituir um sistema estadual de prevenção e combate à tortura no âmbito do poder legislativo. Com a constituição de um comitê estadual e um mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, vamos lá. Sobre o Sistema Nacional de Prevenção a Combate à Tortura, SNPCT, é correto afirmar que. Aí eu tenho aqui. Então ele quer saber, ele contou a história lá em cima, mas ele quer saber sobre o SNPCT, esse órgão aqui, o que que ele faz, né? É, Pedindo aqui, prevenção e combate à tortura. Então vamos lá, em cima disso, vamos ver quais são as respostas aí que eu tenho. Eu tenho a A: as corregedorias e ouvidorias de polícia não poderão integrar, ou seja, o SNPCT, uma vez que serão fiscalizadas pelo referido sistema e deverão prestar informações quando requisitadas. Vamos para B agora. A B diz: uma de suas diretrizes é o respeito aos direitos humanos, mas os das pessoas privadas de liberdade devem ser relativados, inclusive com prevalecência dos direitos das vítimas. Vamos ver. Tem a C também. O SNPCT atuará em preponderância às demais esferas de governo e de poder, responsáveis pela segurança pública, pela custódia de pessoas, pela custódia de pessoas privadas de liberdade, por locais de internação de longa permanência e pela proteção de direitos humanos. Vamos lá. Está em desacordo com o protocolo facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, promulgado pelo Decreto 6.085 de 19 de abril de 2007, pois permite tortura vigiada por médico nos casos de imprescindível obtenção de prova de crime. E a é proposto pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, CNPCT,
pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, MNPCT, pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, e pelo órgão do Ministério da Justiça responsável pelo Sistema Penitenciário Nacional. Então vamos ver qual é a resposta certa? Vamos lá. Joguei o prompt, né, pedi para analisar essa questão e pedi para ele ver qual era a questão correta. Então vamos direto ao ponto, claro, simples e com a lógica que a FGV costuma cobrar. Tá vendo ali? Claro e simples e com a lógica que a FGV costuma cobrar. Ou seja, eu pedi aqui, ó, nesse caso, eu pedi que a, a inteligência artificial ela me desse a resposta de acordo com o que a banca cobra. Então vamos lá, ele disse a alternativa E. A alternativa E realmente está em acordo com o gabarito, ou seja, nesse caso a inteligência artificial acertou. Bom, do que eu tiro aí? Pessoal, a maioria das pessoas estuda errado para concurso. Por que estuda errado para concurso? O cara pega o edital, compra a apostila ou vai para o concurso, para o preparatório também faz isso. É porque eles querem te dar uma maior quantidade de material, afinal de contas o pessoal paga, então quer ver muita coisa, só que muita coisa não é o segredo. Quando você estuda muita coisa, você pega da página 1 até a última página da sua apostila, o que, que vai acontecer? Você concorda comigo que você vai estudar muito conteúdo que não vai cair? Pois é, você estuda muito conteúdo que não vai cair. Então o que que você faz com o edital? Você vai, antes de começar a resolver essa questão aí, eu vou começar a jogar na inteligência artificial e vou pedir para ela vasculhar a banca e as provas da banca referente àquele conteúdo, como ela cobra o conteúdo e quais são os conteúdos principais, os que mais caem. E eu vou estudar por essa ordem. Engenharia reversa de questão é exatamente a gente estudar pela questão, que quando você estuda pela questão, você estuda como a banca cobra isso. E não é para você fazer 500.000 questões. É você estudar de forma inteligente, porque senão você vai estudar muito conteúdo, muita coisa que não vai cair, vai chegar no dia do concurso, não deu tempo de estudar tudo, e você talvez você fique um ótimo teórico, mas você não consegue resolver questão. O concurso público não vai privilegiar quem sabe mais, ele vai privilegiar quem acerta as questões. Então você tem que ser treinado em acertar questões daquele tipo de banca e não decorar conteúdo de apostila. Deu para entender? É por isso que a maioria das pessoas acaba estudando errado, mesmo pagando caro num concurso público. Desculpa, no concurso público não, num preparatório para concurso público. Então vamos lá. A gente viu que é a E. Mas olha só o que ele fez. É a única opção que descreve corretamente a composição do Sistema Nacional de Prevenção a Combate à Tortura, SNPCT. Ou seja, ele me deu aqui a resposta e me disse aqui como resolver passo a passo. Primeiro, lembrar a estrutura, o SNPCT. Me deu a lei, segundo a Lei 12.847 de 2013. O SNPCT é formado por. Me deu aqui a resposta e o que foi cobrado como é que se diz? Na questão da FGV. Isso corresponde exatamente ao que está escrito na alternativa E. Passo 2, verificar se as outras alternativas respeitam princípios fundamentais. Agora a gente vai analisar reversamente a questão e vai ver o porquê que as outras estão erradas. Então, a maioria fere princípios básicos do sistema, como universalidade dos direitos humanos, vedação absoluta da tortura e independência dos mecanismos de fiscalização. Essa é uma questão de direitos humanos e é uma das questões que a gente analisou aí na prova da PM, que na prova da PM cai muito mais. Eles cobram muito matemática, português e direitos humanos. Então é o que a gente tem que focar mais. Passo 3, eliminar alternativas absurdas. A FGV usa muito isso, a opção B, C e D traz absurdos que já eliminam fácil. Então ele começa a te ensinar, ó, como fazer isso. Pegadinha da questão, a FGV tenta fazer o aluno confundir o SNPCT versus os órgãos de segurança pública, composição do sistema versus atribuições dos sistemas, princípios de direitos humanos versus discursos punitivos. Então, você
tá vendo que você tem a inteligência artificial e você de sinceridade, você tem um professor. Eu acho que, sinceridade, eu tenho 10 anos aí, mais de 10 anos de concurso de preparatório de concurso público como professor, e eu não tenho tempo de analisar uma questão desse jeito, porque se eu analisar cada questão desse jeito, eu não termino nem a metade do conteúdo. Não é questão de não querer, é questão de não ter tempo num concurso público para fazer isso. Mas a inteligência artificial tem tempo, porque você faz o seu tempo, tá? Então dá tempo de fazer isso. O concurso público não faz porque não dá tempo. A gente tem um cronograma para dar, tá dentro do cronograma ali, que é o edital. E o que que acontece no concurso público, nos cursinhos? Eu sou obrigado a seguir aquele edital. Ô Marco, mas não dá para o pessoal pesquisar o que cai mais? Eu sei, mas infelizmente tem aluno que não tem essa visão e vai cobrar lá do cara, porque não deu o conteúdo X ou deu pouco conteúdo X. Para que não haja essa discussão e esse conflito no concurso, então eles mandam dar de ponta a ponta. Ah, nem analisa. Pega do primeiro ao último e manda o pacote e manda para o cara. Eles compraram isso, vão ter tudo que eles compraram. Entendeu? Então, por conta do tempo, não dá para a gente fazer isso. É por isso que a gente tem que fazer engenharia reversa, ou seja, analisar questão por questão. Ó, agora vou analisar aqui por que cada alternativa está errada. Olha só, aí eu não vou passar aqui, senão vamos estender, esse vídeo vai ficar muito lento, muito longo, desculpa. Mas tá vendo? Ele analisa cada uma. Aí me dá um resumo final. Tá vendo? Aqui, ó. Uma outra coisa, o que ele pode me dar também, é um resumo para decorar. Ele disse para mim o que que eu tenho que decorar para poder resolver questões que caiam cobrando esse tipo de conteúdo. Isso é importantíssimo, isso vai minimizar o seu tempo. Em vez de você ficar pegando a legislação de direitos humanos e decorando, observa que a legislação de direitos humanos ela não foi cobrada de forma que está na apostila de qualquer preparatório para o concurso. Está lá a lei nua e crua e você, literalmente, vai decorar aquilo tudo, mas não caiu daquele jeito. Aí você olha, poxa, decorei a lei e nem adiantou. Mas é verdade, nem adiantou. Para essa questão aí, não adianta decorar a lei de direitos humanos. Aí, o que, que adianta? Você fazer uma análise da questão e ir direto ao conteúdo, tá? Aí você tem que estudar aqui, ó, o que é o CNPCT. Ele te dá o que você tem que decorar. Tá aqui, ó. Toda a estrutura. Você vai fichar. Ou seja, você vai copiar, escrever, fazer as anotações e colocar. Olha só que bacana. Aqui, esse 2 princípios, estrutura, tá vendo? Isso aqui eu já pedi no prompt para ele fazer um resumo para decorar aqui, ó. Resumo final para decorar. Ele me deu isso aqui pode entrar numa ficha para você decorar isso, então você tem como fazer uma revisão, porque o correto é você estudar a semana, no final da semana, numa sexta-feira ou num sábado, tirar um dia, pegar aquela bateria que você fez e fazer a revisão. Mas a revisão tem que estar com resumo. Está aqui o resumo que a inteligência artificial fez para você decorar. Dificilmente dá tempo de fazer isso nos cursinhos. Eu não faço isso porque não dá tempo. Se eu fizer isso em cada questão, eu vou dizer para você. Você vai sair do preparatório reclamando de mim como professor. Pô, chegou no final quase no dia da questão, o professor não deu a matéria toda, porque faltou, a gente conferiu no edital, não deu tempo de pegar a apostila. É isso que acontece. Só que essa é a forma errada de estudar. Essa é a forma que não vai dar certo. É por isso que a grande maioria faz preparatório e não passa. Se você quer passar, você tem que fazer engenharia reversa. Fazer o contrário, não partir da apostila para as questões. É partir das questões para a apostila. É assim que se estuda. Para entender, há mais de 10 anos já deu para perceber que só vi os alunos que fizeram isso passarem. Quem passou foi os alunos que mais fizeram questões. Mas se o cara fez mais questões, o outro estudou pra caramba, fez muita coisa, exercício, mas ele não fez exercício da banca. Você começa a perceber que os caras que fizeram exercício da banca, eles passam. Os caras que fazem exercício da apostila, que decoram a apostila, não passam. Viram excelente teórico. Talvez saibam mais da matéria que está no edital do que o cara que passou. Mas o cara que passou entendeu como a banca cobrou. E chegou lá, ele soube aplicar o pouco que ele tinha. O outro tinha muito conteúdo, mas ele não sabia aplicar. É isso que acaba acontecendo. Então vamos lá. Olha só que legal
que a inteligência artificial é capaz de fazer por você. Ela te dá um mapa mental para você decorar, olha só. Aí, dá um mapa mental. Agora me diz, com toda sinceridade, depois que você viu aí resumo rápido, tá vendo? Ela te dá isso. Tudo isso aqui é prompt, que você tem que entender como funciona, como é que trabalha com a inteligência artificial. Quando você vai lá fazer uma foto, como você vai retocar sua foto, colocar a foto sua com um parente, né? Muitas vezes aquele parente que já se foi, você quer uma foto junto com ele, tem um prompt para você escrever aquilo. Ó, faça aquilo outro. Aí você manda as 2 fotos, ela junta e coloca, faz uma foto maravilhosa. Tem um prompt. Para fazer isso aqui, tem um prompt também. Para fazer isso aqui, você tem que estudar inteligência artificial. Onde eu falo, quer estudar inteligência artificial, quer aprender, deixa aí nos comentários desse vídeo, entre em contato com a gente, tem link, entra em contato, vem estudar com a gente para que você possa realmente passar nos concursos públicos. Gente, eu vou dizer para você que você vai aprender a trabalhar e estudar para qualquer concurso público pagando menos do que uma mensalidade de preparatória para concurso público. Hoje aí tranquilamente você está pagando R$ 300 aí numa mensalidade para concurso público. Estudando com a gente, você vai aprender a estudar para todos os concursos públicos, pagando muito menos do que uma mensalidade. Então, fica aí a dica para que você possa estar estudando com a gente, tá? Então você vai estar estudando com a gente aí por menos de uma mensalidade aí de um preparatório. E eu vou dizer para você, com um professor que é fora de série. Você já imaginou um professor que ele é capaz de entrar na internet, verificar todas as bancas ou verificar somente a banca que você quer específica, verificar todas as provas daquela banca, no nosso caso da PM aí, a FGV, olhar todas as provas, verificar o conteúdo que cai mais, verificar de forma que é cobrada, montar para você um cronograma de estudo, auxiliar você nas questões que você faz a prova, você joga o gabarito que acertou e que errou, aí A, B, C, D, joga o PDF da prova, ele vai analisar os teus erros, os teus acertos e dizer para você o que você tem que estudar. Me diz qual é o professor que é capaz de fazer isso? Nenhum, nenhum. Primeiro, não é por falta de conhecimento da matéria e domínio da matéria, é por falta de tempo. E outra, você é professor de uma turma, você não é professor de um indivíduo só. Então, quando você está naquela turma de preparatório, você está tendo uma aula para todo mundo. Vamos supor que em matemática o cara está ensinando a dividir com um número decimal. Pô, cara, eu já sei dividir. Pô, mas você vai ficar na aula de dividir porque tem gente que não sabe. Aqui você não precisa fazer isso. A inteligência artificial vai entender o que você sabe, vai falar para você não estudar aquilo, simplesmente dar uma olhada, para você focar naquilo que você não sabe. E vai te dar as formas de como você estudar aquele conteúdo. É isso que você vai fazer. Você está entendendo por que que é mais vantajoso estudar com inteligência artificial do que pagar cursinho ou ficar esperando o professor? Gente, sinceridade, depois da pandemia, os professores perceberam uma coisa, que daqui a um bom tempo, a gente, o professor, vai perder espaço aí para inteligência artificial. Já estamos perdendo, de certa forma, para o EAD, porque, por exemplo, numa faculdade de exatas, tem lá aula de cálculo. Então, se você faz cálculo online na faculdade de engenharia, cara, no período que vem, a outra turma que vem vai ser a mesma aula, não precisa mais de professor, a aula já está gravada. As próximas turmas não precisam mais. Se tivesse ao vivo, era só o quê? Todo bimestre, todo semestre, de 6 em 6 meses, você teria que ter um professor para dar aula de cálculo. Agora não precisa mais. Tu pagou o cara uma vez, ele gravou o conteúdo, cedeu lá o direito dele, você não precisa mais daquele professor, até mandar ele embora. Deu para entender? Então, a inteligência artificial está tomando o espaço. A inteligência artificial está tomando conta e ela vai tomar conta dos cursinhos. Se você estudar desse jeito, você vai ver que você não precisa pagar caro num cursinho, no preparatório. Não precisa. E você paga o cursinho daquele concurso. Desse jeito, você vai se preparar para quantos concursos você quiser. Claro que eu não falo para você fazer isso. Foque apenas em um. Né? Quem atira para tudo quanto é lado acaba não acertando nada. Então, você vai focar, mas você tem condição de fazer qualquer concurso. Eu digo sim, se você quiser fazer, por exemplo, da PM,
concursos que são afins, por exemplo, da PM e concurso de tribunais, tribunais de justiça, por exemplo. Praticamente você vai ver a mesma matéria, então dá para você fazer para os 2. Agora você faz com áreas diferentes, aí vai ficar ruim, tá. Então a ideia é essa, é você literalmente estudar, e estudar com inteligência. Estudar com inteligência e com IA, inteligência artificial. Junta a sua e da IA, você certamente vai passar. Então só vai passar nos concursos com certeza, claro que tem exceção à regra, o cara que chutou lá e acertou na loteria, pode até acontecer? Pode, mas isso não é regra, isso é exceção, e isso daí é mais raro, é mais fácil você acertar lá no mega da virada do que passar num concurso desse jeito. Então, fica aí a dica, entra em contato com a gente e vem estudar com a gente, vem entender como a IA é capaz de te ajudar a fazer, eh, um concurso e melhor, passar nesse concurso. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima aula.